Shalom, graça e paz a todos, irmãos. Estamos aqui no terceiro vídeo, o batismo verdadeiro. Muito bem, quando nós recebemos o batismo, ele é colocado em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém? Muito bem. E nós nunca nos perguntamos, né? Onde está o nome do Pai? Não é? Vamos ver onde está o nome do Pai? É importante para que saibamos, para que o batismo fique ainda muito mais profundo e muito mais verdadeiro. Amém? Você sabia que Deus preparou um lugar para fazer a sua habitação e colocou o seu nome? Você sabia disso? Mas é verdade. Olha o que diz Deuteronômio 12:5. Diz assim: mas buscareis o lugar que o Senhor, vosso Deus, escolher de todas as tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. Então Deus preparou um lugar com o nome dele, não é? Para que ele habitasse. Como Deus preocupa conosco, não é? Tudo isto é para nós. Nós veremos que é. Por isso é importante estudarmos a palavra de Deus, não é? E além disto, dele ter arrumado este lugar, de ter colocado o nome dele neste lugar, nesta casa, e servir de habitação para ele, ele ainda consagrou, ele consagrou esta casa. Vamos ver? Segundo Crônicas 7,16 diz assim, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, né? Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Olha, Deus está de olho nesta casa que Ele preparou, que Ele consagrou para habitar todos os dias. Amém? Muito bacana, né? Mas vamos saber então que casa é esta. Olha o que está escrito em 1 Timóteo 3,15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, coluna e fundamento da verdade. Então, ele preparou a igreja do Deus vivo, ao nome dele, a igreja de Deus vivo. Quando a palavra de Deus, a Bíblia, se refere à igreja, sempre vai estar igreja de Deus, igreja do Deus vivo, igreja do Senhor Deus. Amém? Porque a igreja é dele. Você conhece pessoas que têm igreja? Eu conheço várias famílias que têm igreja. Pastores são donos de igreja, bispos que são donos das igrejas, donos mesmo, não é? Eles construíram, eles fizeram, e ali eles são os donos, não é? Você conhece a igreja assim? Eu conheço várias, não é? Mas aqui está dizendo da igreja de Deus, não dessas igrejas, não é? Por isso é importante, queridos irmãos, estudarmos a palavra de Deus para a gente ver qual é a validade e a verdade do batismo, não é? Então a igreja, ela tem que ser igreja do Deus vivo. Este é o nome que ele colocou. Ele colocou o nome dele nesta casa, nesta igreja. E é onde ele habita. Por que ele habita? Irmãos, a igreja é o corpo. Quem é o cabeça do corpo? Quem é o cabeça da igreja? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cabeça do corpo, é o cabeça da igreja. Nós somos os membros, né? Os membros que formam o corpo. Por isso ele disse que consagrou a casa aonde ele vai habitar e colocou o nome dele, não é? Nós somos esta casa, o nosso corpo é o templo, é a moradia do Senhor Jesus, é a moradia do Espírito Santo de Deus, ele mora em nós. Está vendo, irmãos? A importância de estudarmos e aprofundarmos na palavra de Deus? Por isso, a igreja
de Deus vivo é a coluna e baluarte, é o fundamento, né, da verdade. Por isso a igreja ela tem que ser verdadeira. Não existe igreja de homens. Na palavra de Deus não tem igreja de homens. A igreja leva o nome de Deus. Igreja do Deus vivo, que é o baluarte da verdade. Não é a igreja do homem vivo, não é a igreja do pastor vivo, não é a igreja do bispo vivo, não é a igreja de apóstolo vivo, não é, a igreja é de Deus. E aqui não quer dizer que você possa colocar lá um nome de igreja de Deus vivo, não é também, não é. A igreja de Deus vivo, por quê? Porque a igreja do Deus vivo se vive, na verdade, a palavra de Deus verdadeira, as doutrinas de Cristo, as doutrinas que os apóstolos ensinaram nos primeiros séculos e que deveria estar até hoje, mas no meio do caminho foi desviada, foi dissipada, não é? Porque arrumaram donos de igreja daqui, donos de igreja dali, e cada um foi tendo a sua denominação. Eu fui ficando com bronca de uma, abri outra para mim, e depois o outro que foi comigo abriu outra porque não gostou da ideia minha, e assim foi. E hoje existe um monte de igrejas que tem placas que são chamadas denominações, mas não é essa igreja que Deus está aqui mostrando para nós, afirmando que é com o nome dele, é a igreja do Deus vivo. E nós fazemos parte dessa igreja. Todo aquele que batizou, todo aquele que crê verdadeiramente na palavra de Deus, todo aquele que leva a sério a verdadeira doutrina dos apóstolos, a doutrina que Cristo ensina no Evangelho, sem mudar nada, você faz parte da igreja de Deus. Você faz parte desta igreja verdadeira. Amém? Muito bacana, né? E além disso, Jesus ainda fala para Pedro. E este versículo que eu vou ler agora, muitas denominações, algumas denominações, pegam esse versículo e faz pensamentos errados, que não é o pensamento certo. Olha aqui, Mateus 16, 18, olha o que diz o versículo. Também eu te digo, é Jesus dizendo, também eu te digo que tu és Pedro, dizendo para Pedro, tu és Pedro, hein? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não está falando que Pedro é a pedra, ele está dizendo que esta pedra, ele está apontando para ele, eu sou a pedra angular, eu sou a rocha, eu sou o esteio, eu sou a base, eu sou a igreja. Amém? E não Pedro. Por isso que tem denominações aí que pegou Pedro como o primeiro papa, como o primeiro isso, como o primeiro aquilo, e não é isso que o versículo fala. De forma nenhuma não é isso. Aqui Jesus está falando para Pedro, que vai edificar a minha igreja, ele vai edificar a igreja dele. Olha o que ele fala, eu vou edificar a minha igreja. Por isso que a igreja é de Deus. Amém? Ela não é de homens, não pode ser de homem. Ela é de Deus. É só para que vocês tenham um entendimento de como vai surgir o batismo verdadeiro. Amém? Que todos fiquem na paz, se inscrevam, dê o seu like, compartilhe para que essa mensagem chegue a mais pessoas e iremos partir para o quarto vídeo sobre o batismo verdadeiro. Iremos chegar lá, é porque é shorts, é devagar mesmo. Amém? Para que você compreenda e entenda. Tranquilo? Fiquem todos na paz. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Shalom.